Imagine descobrir, no dia em que estiver diante de Deus, que você viveu enganado durante toda a sua vida espiritual. Imagine ouvir as palavras que ninguém deseja ouvir. Nunca vos conheci. Essas palavras são tão sérias que deveriam fazer qualquer pessoa refletir. E sabe o mais impressionante? Quem disse isso não foi um homem, não foi um pregador, não foi um filósofo, foi o próprio Jesus Cristo. Ele olhou para o futuro e revelou que haveria pessoas que pensariam estar caminhando para a vida eterna, mas descobririam tarde demais que nunca tiveram um relacionamento verdadeiro com Deus. Essa verdade é desconfortável, mas o verdadeiro amor não esconde a verdade. O verdadeiro amor alerta. Imagine um pai vendo seu filho caminhar em direção a um precipício. Você acha que ele permaneceria em silêncio? Claro que não. Ele gritaria, correria, faria tudo para salvá-lo. É exatamente isso que Deus faz por nós. Quando Ele nos alerta, não é porque deseja nos condenar, é porque deseja nos salvar. É exatamente isso que Deus faz por nós. Quando Ele nos alerta, não é porque deseja nos condenar, é porque deseja nos salvar. Talvez você tenha aberto este vídeo por curiosidade. Talvez alguém tenha compartilhado esta mensagem com você. Ou talvez tenha sido apenas uma recomendação do YouTube. Mas eu acredito que nenhuma pessoa chega à palavra de Deus por acaso. Quem sabe este seja o momento em que o Senhor decidiu falar ao seu coração. Por isso, não assista a esta mensagem com pressa. Esqueça por alguns minutos tudo o que está acontecendo ao seu redor. Respire, silencie o coração e faça apenas uma pergunta a si mesmo. Se Jesus voltasse hoje, eu estaria realmente preparado para encontrá-lo? Não responda rapidamente, porque essa não é uma pergunta para ser respondida com emoção. É uma pergunta que precisa ser respondida diante de Deus. Vivemos em uma geração que sabe muito sobre Deus. Há Bíblias em quase todas as casas, pregações disponíveis a qualquer hora, louvores que alcançam milhões de pessoas. Nunca foi tão fácil ouvir sobre Jesus. Mas existe uma diferença enorme entre ouvir sobre Cristo e pertencer a Cristo. Existe uma diferença entre conhecer versículos e viver a palavra. Existe uma diferença entre frequentar uma igreja e caminhar diariamente com Deus. E é exatamente aí que mora o maior perigo. O maior engano espiritual não é apenas negar a existência de Deus. O maior engano é pensar que está tudo bem espiritualmente, quando o coração está se afastando da presença do Senhor. Esse engano não acontece de um dia para o outro. Ele começa de forma silenciosa. A oração deixa de ser prioridade. A Bíblia permanece fechada por dias. O pecado deixa de causar tristeza. A consciência já não o incomoda como antes. E pouco a pouco aquilo que antes parecia impensável passa a parecer normal. É assim que muitos se afastam, não com um grande passo, mas com pequenos passos, repetidos todos os dias. E quando percebem, já estão muito longe do lugar onde Deus queria que estivessem. Mas há uma boa notícia. Se você ainda consegue ouvir a voz de Deus, se ainda sente o desejo de buscá-lo, se esta mensagem está despertando algo dentro do seu coração, então ainda há esperança. Porque o nosso Deus é especialista em restaurar vidas. Ele transforma lágrimas em esperança, perdão em recomeço e pecadores arrependidos em novas criaturas. Hoje, o Senhor não está chamando você para uma religião. Ele está chamando você para um relacionamento verdadeiro com Cristo. Por isso, permaneça comigo até o final desta mensagem. Ore em silêncio enquanto ouve cada palavra. Peça ao Espírito Santo que revele aquilo que talvez você nunca tenha percebido. Porque o maior milagre que pode acontecer hoje não é uma mudança nas circunstâncias. O maior milagre é Deus transformar completamente sua vida. Existe uma pergunta que todos nós deveríamos fazer. O que Deus realmente vê quando olha para mim? As pessoas enxergam o nosso rosto, enxergam nossas palavras, enxergam nossas atitudes. Mas Deus vê aquilo que ninguém consegue esconder, o coração. Talvez esse seja um dos pensamentos mais solenes de toda a Bíblia, porque é possível enganar outras pessoas. É possível construir uma boa reputação,
É possível aparentar uma vida espiritual saudável, mas ninguém consegue enganar o Senhor. Deus conhece cada pensamento e cada intenção, cada luta, cada pecado escondido. E mesmo conhecendo tudo isso, Ele continua nos chamando para perto dele. Foi exatamente por isso que Jesus confrontou tantas vezes os religiosos do seu tempo. Eles conheciam as Escrituras, jejuavam, oravam, frequentavam o templo. Aos olhos das pessoas, pareciam exemplos de espiritualidade. Mas Jesus enxergou algo que ninguém mais via. O coração deles estava longe de Deus. Que palavras fortes! Eles falavam de Deus, mas não viviam para Deus. Conheciam os mandamentos, mas resistiam ao Deus que havia dado esses mandamentos. Então surge uma pergunta que precisa ecoar dentro de nós. Será que isso ainda pode acontecer hoje? Infelizmente. Sim, podemos nos acostumar tanto com as coisas de Deus que deixamos de perceber a presença de Deus. Podemos ouvir sermões todos os dias, sem permitir que uma única palavra transforme o nosso coração. Podemos abrir a Bíblia sem deixar que ela abra os nossos olhos. Podemos cantar sobre Jesus sem entregar verdadeiramente a nossa vida a Ele. Esse é o perigo de uma fé apenas de aparência. Ela parece bonita por fora, mas está morrendo por dentro. E talvez você pense: então ninguém pode ter certeza da salvação? A Bíblia nos mostra que nossa esperança está em Cristo. E somos chamados a examinar nossa vida e permanecer nele. A pergunta não é: eu sou perfeito? Porque ninguém é. A pergunta é: meu coração pertence a Jesus? Quando erramos, nós nos arrependemos? Quando caímos, nós buscamos o perdão de Deus? Quando o Espírito Santo nos mostra um pecado, nós o abandonamos ou procuramos justificá-lo? Essas perguntas revelam muito mais sobre a nossa caminhada do que qualquer aparência. E verdadeira fé não significa ausência de lutas. Ela significa dependência de Cristo em meio às lutas. Quem pertence ao Senhor continua enfrentando tentações, continua enfrentando fraquezas, mas não faz do pecado um lugar para morar. Sempre volta para os braços do Pai. É isso que torna o Evangelho tão maravilhoso. Jesus não veio chamar pessoas perfeitas. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Ele não rejeita quem se aproxima com sinceridade. Ao contrário, recebe, perdoa, restaura, transforma. Talvez, enquanto você ouve esta mensagem, o Espírito Santo esteja tocando exatamente naquela área da sua vida que você tem evitado entregar a Deus. Não ignore essa voz. Ela não veio para acusar você. Veio para conduzir você de volta ao caminho da vida. Porque o maior engano não é reconhecer que precisa mudar. O maior engano é acreditar que não precisa. E aqueles que permitem que Deus examine o seu coração nunca saem perdendo. Eles encontram algo precioso: perdão, paz e uma comunhão verdadeira com Cristo. Mas existe uma pergunta ainda mais profunda. Como uma pessoa que ama a Deus pode aos poucos começar a se afastar sem perceber? É exatamente isso que vamos descobrir ao decorrer da mensagem. Talvez você esteja pensando: mas como alguém que ama a Deus pode começar a viver um engano espiritual sem perceber? A resposta pode surpreender você. Isso quase nunca acontece de uma vez. Ninguém acorda pela manhã decidindo abandonar a presença de Deus. O afastamento começa em silêncio, com pequenas escolhas, pequenas concessões, pequenas distrações. Um dia a oração é adiada. No outro, a leitura da palavra fica para depois. Pouco a pouco, aquilo que antes alimentava a fé deixa de ser prioridade. E sem perceber, o coração começa a esfriar. Foi por isso que Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aquilo que ocupa nossos pensamentos, nosso tempo e nossos desejos revela muito sobre a direção da nossa vida. A Bíblia nos apresenta pessoas que receberam grandes oportunidades, mas também sérios alertas. Pense em Judas Iscariotes. Ele caminhou com Jesus, ouviu seus ensinamentos, viu milagres com os próprios olhos. Mesmo assim,
permitiu que a ganância ocupasse um lugar que pertencia somente a Deus. Judas esteve perto do Salvador, mas nunca entregou completamente o coração ao Salvador. Agora pense em Sansão. Deus lhe concedeu uma força extraordinária e uma missão especial. Mas aos poucos, Sansão passou a brincar com aquilo que o afastava de Deus. Cada concessão parecia pequena, cada decisão parecia sem importância. Até que chegou o dia em que ele percebeu que havia perdido algo muito maior do que a sua força. Essas histórias nos ensinam que o perigo nem sempre aparece de repente. Muitas vezes ele cresce em silêncio. O livro de Apocalipse também traz um alerta à igreja de Laodiceia. Eles diziam: "Sou rico, não preciso de nada." Mas o Senhor lhes mostrou uma realidade que eles não conseguiam enxergar. Achavam-se fortes, mas estavam espiritualmente pobres. Pensavam que viam claramente, mas precisavam abrir os olhos. Que advertência solene! Porque o maior perigo não é reconhecer nossa necessidade de Deus. O maior perigo é acreditar que já não precisamos dele. É por isso que a oração nunca deve se tornar apenas um hábito. Ela é um encontro com o Pai. A leitura da Bíblia nunca deve ser apenas uma rotina. Ela é Deus falando ao nosso coração. Ir à igreja nunca deve ser apenas um compromisso na agenda. É uma oportunidade de adorar ao Senhor junto com o seu povo e crescer na fé. Quando essas coisas perdem o significado, nossa vida espiritual começa a enfraquecer. E o inimigo sabe disso. Ele não precisa convencer um cristão a abandonar tudo de um dia para o outro. Muitas vezes basta distraí-lo, basta ocupar sua mente, basta fazer com que ele deixe para amanhã aquilo que Deus o chama a viver hoje. É assim que muitos esfriam. Não porque deixaram de acreditar em Deus, mas porque deixaram de cultivar diariamente a comunhão com Ele. Talvez você reconheça alguns desses sinais na sua própria vida. Se isso aconteceu, não tenha medo. Este não é um convite ao desespero. É um convite ao retorno. Lembre-se da parábola do filho pródigo. Quando ele decidiu voltar, encontrou o pai esperando de braços abertos. Esse continua sendo o coração de Deus. Ele não tem prazer em ver alguém distante. Seu desejo é restaurar, curar, perdoar, renovar. Talvez hoje seja exatamente o dia em que o Senhor está chamando você de volta. Não endureça o seu coração, porque cada passo dado em direção a Cristo é recebido com graça, misericórdia e amor. Existe, porém, uma pergunta que permanece. Se o engano é tão sutil, como podemos permanecer firmes até o fim? É isso que vamos descobrir a seguir. Talvez, enquanto você ouvia esta mensagem, o Espírito Santo tenha trazido algo ao seu coração. Uma atitude, um pecado escondido, uma área que precisa ser entregue a Deus. Se isso aconteceu, não ignore. Essa não é a voz da condenação. É a voz do amor de Deus chamando você de volta. Porque o Senhor nunca revela uma ferida sem oferecer a cura. Nunca mostra o pecado sem oferecer perdão. Nunca aponta o caminho errado sem estender a mão para nos conduzir ao caminho certo. E então surge uma pergunta: como permanecer firme em um mundo onde tantos estão sendo enganados? A resposta não está na força humana. Ninguém consegue vencer sozinho. A vitória começa quando reconhecemos que dependemos completamente de Deus. Jesus disse: "Sem mim nada podeis fazer." Essas palavras continuam verdadeiras hoje. Não é a nossa inteligência que nos mantém firmes. Não é o nosso tempo de igreja. Não é o conhecimento que adquirimos ao longo dos anos. É a presença diária de Cristo em nossa vida. Uma árvore só permanece viva porque está ligada às suas raízes. Da mesma forma, o cristão só permanece espiritualmente forte quando permanece ligado ao Senhor. E como fazemos isso? Primeiro, alimentando a nossa alma com a palavra de Deus. Vivemos cercados por vozes. A internet fala, o mundo fala. As opiniões mudam todos os dias, mas existe uma voz que nunca muda, a voz de Deus. Cada vez que abrimos as Escrituras com humildade, o Senhor fala ao nosso coração, às vezes para consolar, às vezes para corrigir, às vezes para fortalecer,
mas sempre para nos conduzir à verdade. E cultivando uma vida de oração. Orar não é repetir palavras, é abrir o coração diante do Pai, é reconhecer nossas fraquezas, é agradecer pelas bênçãos, é chorar quando for preciso, é permanecer em silêncio para ouvir a direção de Deus. A oração não muda apenas as circunstâncias, ela muda quem está orando. Terceiro, vivendo em arrependimento sincero. O arrependimento não é apenas sentir tristeza pelo pecado, é decidir mudar de direção, é abandonar aquilo que nos afasta de Deus, é confiar que Cristo nos perdoa e nos dá forças para recomeçar. Talvez você tenha caído muitas vezes, talvez pense que Deus já desistiu de você, mas ouça esta verdade: enquanto houver um coração arrependido, existe esperança. Pedro negou Jesus, mas foi restaurado. O filho pródigo desperdiçou tudo, mas foi recebido com um abraço. A graça de Deus continua alcançando aqueles que voltam para Ele com sinceridade. E há mais uma verdade que jamais devemos esquecer. A vida cristã não é uma corrida de velocidade, é uma caminhada diária. Há dias de alegria, dias de lágrimas, dias de vitórias e dias em que sentimos nossas próprias limitações. Mas em todos eles, Cristo permanece fiel. Quando nossas forças acabam, Ele nos sustenta. Quando nossas lágrimas caem, Ele as vê. Quando pensamos que não conseguiremos continuar, Ele nos lembra que nunca caminhamos sozinhos. Talvez seja exatamente isso que você precisava ouvir hoje. Você não precisa fingir que está forte. Você não precisa esconder suas lutas de Deus. Ele conhece cada detalhe da sua vida. E, ainda assim, continua chamando você pelo nome. Continua dizendo: venha para perto de mim. Não amanhã, não quando sua vida estiver perfeita. Hoje, agora. Porque é na presença de Cristo que encontramos aquilo que o mundo jamais poderá oferecer. Perdão, paz, esperança e uma nova vida. E agora, depois de tudo o que ouvimos, resta apenas uma pergunta: o que você fará com esse convite que Deus está fazendo ao seu coração? É sobre isso que vamos falar na conclusão desta mensagem. Durante toda esta mensagem, falamos sobre um perigo que muitas vezes passa despercebido. Falamos sobre uma fé que pode parecer forte por fora, mas estar enfraquecida por dentro. Falamos sobre o coração, sobre as escolhas, sobre a importância de permanecer perto de Deus. Mas agora precisamos olhar para a pergunta mais importante: o que vamos fazer com aquilo que Deus falou conosco? Porque ouvir uma mensagem não é o suficiente. Conhecer a verdade não é o suficiente. A transformação acontece quando decidimos responder ao chamado de Deus. Jesus nunca chamou pessoas apenas para admirarem seus ensinamentos. Ele chamou pessoas para segui-lo, para entregar a vida a Ele, para permitir que Ele transforme o coração. Talvez, enquanto você assistiu a este vídeo, Deus mostrou algo que precisava ser mudado. Talvez você percebeu que sua oração já não é como antes. Talvez a sua Bíblia ficou esquecida. Talvez alguma área da sua vida ainda não foi totalmente entregue ao Senhor. Hoje Deus não está apontando o dedo para afastar você. Ele está estendendo a mão para trazer você de volta. A Bíblia nos mostra que Deus é paciente e cheio de misericórdia. Ele recebeu pessoas quebradas, perdoou pessoas arrependidas, restaurou histórias que pareciam perdidas. O mesmo Deus que transformou vidas no passado, continua transformando vidas hoje. Talvez você pense: eu fui longe demais, eu errei demais, Deus não pode mais me aceitar. Mas essa não é a mensagem da cruz. A cruz de Cristo é a prova de que o amor de Deus é maior do que os nossos erros. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Ele não veio para aqueles que acham que não precisam dele. Ele veio para aqueles que reconhecem sua necessidade. Por isso, hoje é um dia de voltar. Voltar para a oração. Voltar para a palavra. Voltar para a presença de Deus. Voltar para o primeiro amor.
Não permita que o orgulho impeça você de se aproximar do Senhor. Não permita que a correria da vida roube aquilo que é eterno. Um dia todos nós estaremos diante de Deus. E naquele momento nada será mais importante do que a nossa relação com Cristo. Não serão os bens que acumulamos. Não será o reconhecimento das pessoas. Não serão os títulos ou as conquistas. O que permanecerá será a pergunta: eu conheci verdadeiramente a Cristo? Hoje ainda existe oportunidade. Hoje ainda existe graça. Hoje ainda existe um convite. Jesus continua chamando. E talvez este seja o momento de fazer uma oração sincera. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Examina o meu coração. Perdoa os meus pecados. Afasta de mim tudo aquilo que me separa da Tua presença. Ensina-me a caminhar contigo todos os dias. Que a minha vida não seja apenas uma aparência de fé, mas uma verdadeira entrega ao Senhor. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, continue buscando a Deus. Continue crescendo na fé. Continue caminhando com Cristo. Porque aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Não viva uma fé apenas de aparência. Não se contente em apenas ouvir sobre Deus. Conheça-o, busque-o e ame-o, e permita que Jesus seja verdadeiramente o Senhor da sua vida. Porque o maior engano espiritual é viver longe de Deus pensando que está perto. Mas a maior alegria é descobrir que quando voltamos para Ele, Ele sempre esteve pronto para nos receber. Que Deus abençoe sua vida, que Ele fortaleça sua fé e que você permaneça firme até o fim. Amém.